Alô, alô, salve galera. Tô chegando aqui depois de um tempasso fora aqui da Twitch, de live, de internet, de tudo, porque por um excelente motivo, né? Eu e minha esposa, a gente teve um filho agora, tá fazendo 3 meses, então tem um momento de tudo mudou, né? Inclusive fazer live, né? Quem que faz live quando você tem que lavar fralda. E é isso, né? Usar a fralda sem ser descartável, né? Porque é melhor, né? O planeta agradece. Então é isso. Vou voltar aqui fazendo a minha pintura, que eu comecei há 3 meses atrás, com o intuito de fazer, assim, um bate-papo com quem aparecer aí na live, com quem depois ver o vídeo no YouTube que se interessar, quiser, tipo, trocar uma ideia, tirar alguma dúvida de como que trabalha com pintura digital. Não que exista um jeito só de trabalhar com pintura digital, certo? Mas por isso mesmo que é massa a gente conhecer e trocar ideia com quem está fazendo as paradas para ir acrescentando alguns recursos, algumas ideias diferentes, algumas maneiras diferentes de fazer. Eu tenho uma base mais sólida na pintura tradicional, certo? Então, tipo, foi onde que eu comecei a desenvolver o trabalho com pintura, com tinta e tela e tal. Então, eu gosto assim, eu acostumei a trabalhar a partir do tradicional. E quando eu vou fazer uma parada no digital, eu gosto de usar esse conhecimento que eu adquiri no digital também. Porque não fica ruim, sacou? Fica com uma aparência maneira. Uma vez que se trata de pintura também. Eu não gosto muito, uma coisa que me distanciou muito do digital era que no começo, assim, quando começou a bombar esses negócios de pintura digital, de arte digital e tal, eu não gostava muito da aparência. Achava com muita cara de alguma coisa digital mesmo. E não gostava muito dos efeitos, assim, do jeito que ficavam. Então, aí não me interessei logo de cara, não. Tipo, era uma parada que eu achava meio paia. Mas isso no começo, lá, quando as paradas... Você tinha o Photoshop, mas você não tinha nem mesa digital. Você tinha o Corel também, que a galera fazia, tipo, arte vetorizada e tal. Então, aquilo ali eu não achava muito massa, não. Como arte, assim, né? Então, eu já gostava de fazer, de pensar as paradas, tipo, pintura mesmo. Então, aqui eu tô meio que imitando um pouco dessa técnica, que é o quê? Você ir jogando tinta em cima da tela, né? Então, aqui é como se fosse uma tela mesmo, e eu tô simplesmente jogando, como se fosse jogando a tinta em cima dessa tela aí, saca? Não que funcione do mesmo jeito, porque tipo, não se trata de tinta, né? Que a gente tem altos recursos do digital e tudo, mas eu não estou fazendo uso de camada e muito efeitinho de programa, não, né? Mais pegar um pincel mesmo, que é um pincel que tem essa cara meio de tinta a óleo, e aí eu estou fazendo essa abordagem aqui. Então, basicamente, a ideia fazer uma releitura de uma pintura que eu achei aí na internet, entendeu? Eu peguei uma imagem, assim, que eu julguei ser também não muito difícil de fazer e que fosse, tipo, uma pintura a óleo, assim, mais clássica, né? E aí, a partir dela, fazendo essa releitura, tipo, estudar um pouco como trabalhar com tom e projeção de cor, assim, criação de mistura, né, de cor e tal. E é uma dica, é uma coisa que vale a pena, tipo, a gente fazer, que é ir atrás de pegar algum trabalho específico e estudar, tentar fazer uma releitura daquele trabalho ali para a gente ir pegando umas manhas de como que fizeram aquilo ali, entendeu? Tem alguma questão ali que você vai sacar enquanto você está tentando entender
o que foi feito ali, sabe? Isso aí é uma parada que é muito importante fazer e a gente meio que costuma fazer, né? Porque, sei lá por quê. A gente acha que tem que só sair fazendo as paradas do nosso jeito, mas assim, tem que dar uma olhada em como que a galera fez, né? Tipo, lá atrás, esse tipo de trabalho também, porque por mais que não seja um estilo que você veja muito por aí a galera desenvolvendo, né? E tendo também muito campo aí para quem faz estilos mais simples até, menos complicado, mas se você tem uma noção de como, sei lá, articular, a vontade digital é isso aqui, ó, se fosse na tela, se desse uma pincelada assim errada, ia ser muito difícil resolver. Aí o digital é só apertar um botão que aí já resolve tudo. Então, basicamente, voltando, pensar essa ideia de se eu consigo adquirir aí uma linguagem, né, diferente, uma técnica diferente, né, eu posso aplicar isso até num estilo que eu esteja meio que sendo levado a fazer, porque comercialmente é o que está rolando, mas você sabendo dar uma incrementada, tal, fazendo um acabamento mais técnico, de repente você tem um diferencial aí para mostrar. Então, você pegando uma pintura mais elaborada, assim, tentando esmiuçar, tentando entender como é que faz, isso aí com certeza vai te dar um aprendizado bem legal. E aí agora, tipo, isso aqui eu tinha feito lá atrás, né, há 3 meses atrás, que já estava bem delimitado as áreas, né, tipo, as áreas de sombra, de diferença de tom, né. E aí você vai entendendo que é um processo tipo de etapa, né? Você vai fazendo por parte, uma parte, depois a outra, e vai tipo incrementando. Então, tipo, no começo eu fiz uma pequena leitura aqui dos tons da roupa dele, né? De tudo aqui. E aí já dá para você ter uma noção, mais ou menos, de onde que vai estar a sombra, onde não vai, né? Onde que tem as sombras, onde não tem. E aí depois você vai conseguindo perceber melhor, uma vez que já tem uma definição ali, mesmo que simples, você consegue perceber que naquela área aí você pode trabalhar, né? Escurecer mais e tal. E aí você vai fazendo isso aos poucos, isso assim, desse jeito. E tipo, é um treino, né? Treinar a sua percepção, treinar sua observação, assim, de conseguir fazer uma leitura massa de uma imagem, que na hora que você estiver criando qualquer imagem, você também, seu olho vai ficar aguçado para isso. Você vai bater um olho e vai rapidamente perceber que precisa melhorar em algum lugar ali, alguma área ali, você precisa mexer, né? Então, é bom demais fazer leitura, é divertido e educativo. Qual que é a minha ideia? Fazer um pouco em cada área, né? Então, eu estava trabalhando aqui na roupa dele, dando uma escurecida. Já dá para identificar algumas áreas assim. E aí, eu passo para uma outra área, né? Para uma outra parte aí da pintura, certo? Para ir fazendo no todo, assim. Porque uma área se relaciona com a outra. Quando a gente está pintando, então, por exemplo, eu escureci, isso é interessante, quer ver? Por exemplo, essa cor aqui, essa cor que eu estou usando, essa cor aqui, certo? Faz muita diferença essa relação da cor aplicada nesse fundo aqui, mais claro, por exemplo, e aplicada aqui. Tá vendo como parece que a cor é diferente, né? Então, sempre a leitura das cores vai estar relacionada com o que tiver em volta. Então, se eu fiz essa aplicação aqui desse escuro na roupa dele, então o que está em torno aqui, por exemplo, isso aqui vai ficar vai parecer que fica mais claro.
E aí eu tenho que ir compensando essas cores. Então agora eu vou fazer um pouco do fundo aqui, vou dar uma escurecida. Já deu outra cara. Aí é tudo na base da pressão mesmo do pincel, né? Então você está usando uma mesinha que dá uma condição de ter uma variação de pressão bacana. É tudo na pressão, igual eu faria se fosse uma pintura de verdade. É tudo na base da pressão, do ritmo, da pincelada. É isso que eu acho massa no tradicional. Porque muita coisa você resolve na malícia, na malemolência. Entendeu? No jeitinho, na mão, na força. Isso que é massa. Não é tanto, tem essa pegada mesmo que faz diferença. Agora eu vou lá para a cadeira. Então vocês viram que já deu uma mexida nesse fundo aí, ó. Já dá uma noção melhor para trabalhar a outra parte da pintura, né? Então aqui a cadeira, então é meio laranja. Lancei por parte. Então, em vez de eu ficar pensando em fazer tudo bonitinho, isso já vai dar uma coloridona. E como aqui dá para passar por cima, se fosse na pintura tradicional, a parte da luz ali eu meio que ia deixar sem pintar. Porque depois que mancha a tela, é mais complicado. Às vezes não compensa tanto você pintar tudo, depois ir cobrindo. Depende, mas dá trabalho às vezes. Mas aqui é mais fácil. Vê que ela está mais saturada do que estava embaixo, mas ainda é meio que uma base só. Tipo, não estou variando muito de tom não. Mas porque tá a corda pendurada na cadeira. Daí, pô, se eu estivesse pintando uma tela, alguma coisa, isso aqui seria bem parecido. Principalmente se fosse tinta a óleo, provavelmente, ou acrílica, principalmente. Porque tinta a óleo mesmo, tem todas as tretas da tinta a óleo. Aí tô reforçando agora, tipo, tô dando uma marcada onde que vai ser as partes mais de sombra, entendeu? Depois eu vou escurecer ainda mais, eu tô percebendo que o tom não é bem esse, mas é aquilo, melhor ter uma base do que ficar tentando adivinhar. Tá vendo? Já deu uma outra cara nesse braço de cadeira aí. E vamos seguir para outro lugar. Então vamos para a cabeça dele agora. Vou pegar aqui essa base de cor aqui para ter uma ideia. Vou dar uma escurecida. E aí é isso. Eu gosto também de fazer umas misturas assim de cor. Tô vendo um pouco de verde aqui, mas assim, não que seja esse tom exato. Mas aí como aqui você consegue dar uma cobrida, saca? Então acho que, quer dizer, na tinta tradicional geralmente eu faço isso. Eu jogo uma cor meio que por baixo e depois eu consigo vir dar uma cobrida, né? Então fica meio que, tipo, por a tinta eu não cobri assim 100%, aí dá para você ver um pouquinho aquela cor de baixo. Então você vê meio que a cor de baixo com uma camada de outra cor por cima, como se fosse um véu. E aí que você vai criando a complexidade da pintura. E aqui dá para fazer isso também. A parada que eu vou fazer é já jogar os escuros aqui. Tem umas partes bem escuras. Vou colocar porque aí já me ajuda a ver melhor isso aqui.
uma coisa é verdade, tipo, só depois que você tá pintando há um tempo, que você consegue sentir, tipo, uma parada de quase uma paz reinando no coração, assim, sabe? Tipo, caraca, eu tô prestando atenção só nisso. Tipo, só tô tentando entender aqui essas diferenças de tom e não sei o que. Pintar uma parada que, tipo, é muito gostoso. Tipo, pintar desse jeito, assim, pintar por querer pintar e querer se entreter pintando e trabalhar na pintura, saca? É um negócio muito... uma sensação de trabalho, assim, de atenção, de foco muito gostoso, assim, saca? E aí outra coisa massa também é meio que repetir umas cores que a gente já usou em algum lugar da pintura e usar em outro. Então eu peguei a cor da cadeira para colocar nessas sombrinhas aqui da orelha. Porque como é a mesma iluminação, partindo do pressuposto que a cor nada mais é do que o reflexo da luz, né? A cor é o reflexo da luz do objeto, né? A luz bate no objeto, o objeto reflete a luz e a gente enxerga esse reflexo. De alguma forma, a gente colore as coisas com o nosso cérebro. O cérebro interpreta esse reflexo dessa forma que a gente entende como cor, né? Então, como é uma mesma iluminação, então faz sentido as cores serem parecidas. Às vezes, quer dizer, na pintura isso funciona bem, né? Bom, galera, por hoje é isso. Já bateu sono aqui. Não consigo ficar muito tempo debruçado numa pintura aqui, porque tem outros afazeres para fazer, outras coisas para fazer. Mas é isso. Vou continuar essa pintura aqui até finalizar, porque acho que pode ser uma pintura que vai dar para dar bastante dica e tal. Então, se você quiser acompanhar as próximas lives, então fica ligado no Instagram do Nave, que é onde eu solto os dias direitinho. Não tem um dia certo, tá? Mas é onde eu vou soltar o dia certinho que eu vou fazer as lives aqui. E aí, colando aqui junto, você vai conseguir tirar umas dúvidas e tal, bater um papo sobre pintura, né? E aí a gente vai cada vez aprendendo mais, tá certo? Então, beleza. Então, um abraço e até a próxima. Valeu, falou.